Nascido no meio das palavras e das artes, Arsénio Dias dedicou a sua vida aos livros. Xeninho, como é carinhosamente conhecido desde a infância, está na memória de todos como o rosto da Biblioteca Municipal de Ponta Barca. Recentemente reformado, fomos conhecer um pouco da sua história de vida, que se confunde em todos os momentos com a evolução do espaço cultural barquense. O primeiro espaço público dedicado aos livros nasce em 1982, no bairro de Santo António, onde agora está instalada a sede da Associação Desportiva de Ponta Barca. A seleção de livros foi um processo relativamente demorado e, apesar da pouca oferta da altura, o local tornou-se um sítio de paragem e de convívio. As estantes foram montadas pelo próprio Xeninho, que explica com orgulho os primeiros passos na profissão. Portanto, depois de se ter feito uma seleção de livros, que demorou um certo tempo, esta biblioteca, portanto, era constituída no princípio por 6 estantes, mas meia dúzia, mas mesmo seis estantes, onde comportava os livros. Pronto, eram muitos poucos livros ainda, distribuídos pela parte infantil-juvenil e depois a parte de adultos. Dos alunos era muito interessante, ainda hoje falam nisso, quando me encontro com eles. Hoje em dia já, enfim, mães e pais, alguns avós, que vinham aqui em frente a uma paragem de autocarro, e eles, naquele intervalo, enquanto o autocarro não vinha, às vezes demorava uma hora, meia hora, uma hora, e eles vinham aqui para a biblioteca, aproveitavam por fazer os trabalhos de casa, eu orientava-os nos trabalhos, nos livros, para fazerem a pesquisa, e passavam aqui esse tempo que eles ainda hoje recordam, e eu também recordo pessoalmente com eles, tempos agradáveis aqui. É curioso que nós tínhamos aqui uma parte que era importante, que tínhamos um horário noturno. Portanto, nós tínhamos horário normal, não é? 9 horas, meio-dia e meia hora, depois 2, 5 e meia, depois das 8 e meia às 10 e meia da noite. Era agradável porque as pessoas que não tinham possibilidades de vir de dia à biblioteca, portanto, adquirir livros, vinham depois à noite. E depois era um espaço de convívio ao mesmo tempo. As pessoas sentavam-se ali, eu tinha uma mesa grande aqui, que ocupava quase o corredor todo, e então liam o jornal, por exemplo, a Bola, o Record, liam o Jornal de Notícias, os jornais diários, não é? E ao mesmo tempo, há certas pessoas nem vinham sequer para ler, vinham para falar, porque sabiam que fulano está ali, vou lá falar uma coisa com ele, e era ao mesmo tempo um espaço muito agradável. Alguns anos mais tarde, por volta do ano de 1993, a biblioteca ganha uma nova vida e muda-se para a Casa de Santo António do Buraquinho. É da vontade de fazer mais, de levar os livros a todos e de trazer a arte, os autores e o público para mais perto, que Xeninho impulsiona a realização da primeira Feira do Livro. Aqui nasce também uma ligação maior entre as escolas e a biblioteca, que se abre às diversas artes pelas mãos do homem que vive para a cultura. A área era maior e para além portanto, levar mais estantes, tinha a possibilidade de ter o auditório que me servia para passagens. Portanto, convidava as escolas para verem determinados filmes sobre determinados temas, com os professores. Cheguei a fazer aqui até uma vez, neste espaço, as lendas dos batizados da meia-noite, com aquele grupo de Noroeste, de Viana do Castelo. Teatralizaram a parte dos batizados da meia-noite aqui de Ponta Barca. Convidei as escolas e passámos aqui uma manhã com várias escolas muito agradável, lembro-me bem disso. Eu mesmo aqui tinha aquelas crianças que vinham também das escolas e aproveitavam aqui para fazer os trabalhos de casa. Eu também os orientava nisso e dava-me um certo gosto em os orientar nisso. Mas também, ao mesmo tempo, não era só isso. Eu convidava também escritores da literatura infantil-juvenil, às crianças, e ao mesmo tempo tentava criar aqui uma dinamização da biblioteca, não é? Portanto, não é só essa parte a pessoa vem à biblioteca, leva o livro, não. Também toda essa parte envolvente da dinamização
que levam ao incentivo à leitura, não é? Portanto, e aí eu acho que é aí que se trabalhou bem nesse aspecto. Eu aqui depois cheguei a fazer, então, a primeira feira do livro, aqui, em que eu dei o nome de Uma Casa Cheia de Livros, porque eu gostava muito desse nome e fiz jus a isso, porque tinha livros em todas as salas daqui da casa de Santo António do Buraquinho. Era muito agradável porque as pessoas espalhavam-se pela casa toda. Nas escadas eu punha exposições, por exemplo, exposições de pintura, de várias exposições, banda desenhada que cheguei a fazer também, muito boa também, teve muita receptividade e de maneira aproveitava o auditório nessa Feira do Livro para passar os filmes também, foi muito agradável. Por aqui passou Mário Cláudio, Mário Zambojal, Walter Ugumem, não me lembro agora, muitos, António Mota, para as crianças, Maria Luísa Ducla Soares, tive também o professor José Armando Saraiva aqui a dar uma conferência também. Era realmente, cativava muitas pessoas, não é? Vinham muitas pessoas e isso era o que estávamos a falar, dessa dinamização da biblioteca, não ser só o entregar o livro, ou vir buscar o livro, é também essa parte cultural, que acho que é importantíssima, não é? E que leva a essa incentivo à leitura, não é? Nasceu na zona da Fonte de São João, chegou a viver no Campo do Curro e mais tarde o espaço que lhe encheu a alma profissional foi também a casa de família. Filho de Manuel Parada e de Palmira Val, Xeninho cresceu no seio de mais 3 irmãos. As memórias afetivas rodeiam-se de arte e de livros. Antes de vir aqui para a biblioteca, eu cheguei a viver aqui. Vivi. Exato, um bom pronúncio. E gostava muito. Por exemplo, onde é o auditório agora era o quintal. Nós tínhamos ali o quintal, o nosso quintal. Usavam as galinhas, os coelhos, essa coisa toda. Então é mesmo sentir-se em casa. Exatamente, eu aqui sentia-me perfeitamente à vontade. Era, porque tinha sido a minha casa aqui. Tinha sido sim. Vi sempre o meu pai, desde pequenino, que me via sempre a ler, a escrever, e então, ainda mesmo aqui, nessa casa, tínhamos isso que ele tocava viola e conseguia nos contar uma história, enfim, inventada por ele na altura, nós éramos pequenos, e ao mesmo tempo isso levou-me, pronto, àquela parte, o imaginário mesmo, não é? E tive esse incentivo depois para começar a ler as histórias, e à biblioteca da Gulbenkian, que vinha itinerante, que vinha aqui, e eu tive essa possibilidade de começar a ler os primeiros livros e a partir daí, pronto, não parei mais, não é? Depois, já na parte da adolescência, trocava livros com outros amigos, não é? Trocávamos livros, eu tinha uns, outros tinha outros, e tive depois tive a felicidade de trabalhar e ser pago por uma coisa que eu tanto gostava. O primeiro emprego foi como recepcionista numa pequena unidade hoteleira em Ponte da Barca, mas passado 18 meses foi convidado para ingressar na sua carreira de sonho, criar uma biblioteca municipal. Com o antigo 7º ano completo e muitos anos depois, Xeninho regressa à escola e inscreve-se na universidade. Eu depois, em 2006, fui para Braga, para a Universidade Católica, e tirei o curso de Informação e Documentação de Bibliotecas. E sim. Sentiu necessidade de aprender mais? Sim, exatamente, levou-me a isso. Eu tinha uma certa curiosidade de enriquecer a minha carreira profissional, e foi durante 3 anos, pós-laboral. Eu saía daqui do trabalho às 5h30 da tarde, pegava no carro, entrava às 7 e estava das 7 até às 11 nas aulas. Ao fim de semana aproveitava para fazer os trabalhos, não era? Que eram pedidos, e foi um bocado cansativo, mas ao mesmo tempo deu-me um certo gozo, porque sentia uma realização e depois de concluir foi uma grande satisfação que tive, foi sim.
Em 2015, a biblioteca ganha uma nova forma e muda-se para o local onde se encontra até hoje. A vida no espaço vai para além dos livros. Tem também uma excelente também dinamização cultural, desde da hora do conto para os mais pequenos na parte infantil-juvenil, e depois também estes encontros de poesia que se fazem aqui, toda uma dinamização. Eu senti-me muito bem aqui. A primeira noite na biblioteca foi realizada em 2016 e foi um episódio engraçado, porque lá está, o Xeninho, faltavam-lhe alguns anos para a reforma e podia ter dito, não, porque os miúdos efetivamente dormiram aqui na biblioteca, foi uma noite cansativa, porque os miúdos estavam todos excitados e tudo, e então houve um momento em que fomos, no fim da história, fomos todos vestir o pijama, os miúdos estavam todos vestidos de pijama, nós também, as colegas, e entretanto o Xeninho podia muito bem ter dito, ai não, eu agora já tenho muitos anos disto, eu vou para casa, vou dormir sossegada, não. Foi vestir o seu pijama e quando entrou na sala, os miúdos fizeram-lhe uma festa, foi um momento muito engraçado. Essa foi mesmo uma noite completa, não é? Os miúdos, os pais trouxeram-os às 9 horas e depois com um certo receio deles, despedirem-se deles, porque os pais não podiam ficar, e depois às 9 horas da manhã do outro dia é que os vieram buscar. Foi muito agradável, sabe? Eu ao mesmo tempo tinha aquela preocupação deles, tivemos a parte de animação, essa parte da animação com eles, desde filmes, desde o conto, de jogos, isso tudo. Claro, eles depois iam-se cansando, mas a parte que eu fiquei surpresa, que eu vim de pijama, eles quando me viram de pijama, pronto, aquilo completou mas eu queria também entrar, tinha de ser assim, não é? Fazer parte dessa noite com eles. Leitor assíduo, gosta particularmente de ficção e tem em casa uma coleção de livros para apreciar ao longo da vida. Eu tenho a minha própria biblioteca, sabe? Hoje em dia há facilidade online a gente fazer as compras, não é? E eu entro em contacto com alfarrabistas e vou comprando livros que alguns bastante antigos, não é? que também por exemplo, tenho Diogo Bernardes, Frei Agostinho da Cruz, por exemplo, tenho a primeira edição do Frei Agostinho da Cruz também, que comprei, claro. Portanto, a sua casa é uma casa cheia de livros também? Sabe, juntam-se os livros que o meu pai também gostava, sabe? O meu pai tinha realmente uma casa que, pronto, tem muitos livros, não é? O meu pai também gostava muito de ler, eu chegava à casa, às vezes, na minha adolescência, já tarde, 2 da manhã, ou mais tarde, e sempre que entrava tinha a luz acesa, o meu pai ou estava a escrever ou a ler, mas ele gostava muito também de ler, e isso foi-nos transmitido, não é? Eu tenho as primeiras edições do Manuel Alegre também, e até assinadas por ele também, ele gostou muito, ficou muito sensibilizado com aquele livro Praça da Canção, que é um belo livro, e o Canto e as Armas também dele, e um dia eu, numa feira do livro, tanto aqui como em Braga, pedi-lhe para me autografar e ele, quando viu o livro, ficou sensibilizado, porque me contava, por exemplo, no caso do primeiro livro dele, A Praça da Canção, de 1965. Eu trabalhei, vai fazer 7 anos, com o Xeninho, não foi muito tempo, mas já deu para perceber o profissional de excelência que ele é. Eu já o sabia antes de vir trabalhar para cá, porque a biblioteca, como sabem, foi inaugurada em 1982, curiosamente o ano em que eu nasci, e desde pequena que eu frequentei, portanto sabia perfeitamente o profissional que estava à frente da Biblioteca Municipal de Ponta Barca. O Xeninho encerra 2 qualidades que eu acho muito importantes num bibliotecário. Desde já, a cultura, o ter cultura, não é? O conhecer não só a coleção que tem uma biblioteca, e desenvolvê-la ao longo dos anos, que ele também fez esse trabalho muito bem, como ter um conhecimento muito, não diria aprofundado, mas um conhecimento suficiente para saber, e aprofundado também, mas suficiente para saber o que tem, os livros que tem, e a ajuda que isso pode dar a quem recorre à biblioteca. Para além dessa qualidade, tem uma qualidade que faz dele o bibliotecário inexcedível que é a atenção que dá aos outros.
E foi sempre essa a qualidade que as pessoas acho que mais admiraram nele e que fez dele ser agora ser a falta dele tão sentida. Houve um período em que a Biblioteca Municipal funcionava lá embaixo no Santo António Buraquinho e foi encerrada. Durante uns tempos não havia, a biblioteca estava encerrada ao público, por questões legais na altura. E então havia uma senhora já com uma certa idade, uma senhora idosa, que precisava dos livros. Bem, aquilo era uma senhora que não podia passar sem os livros da biblioteca do Xeninho. E então eu lembro-me que o Xeninho ia lá levar-lhes a casa. A senhora não vivia aqui na Barca, vivia numa freguesia, não sei bem qual era, e o Xeninho ia levar-lhe os livros. E depois, quando eu ia buscá-los, reparava que a senhora muito provavelmente lia à luz das velas, porque ele muitas vezes tinha que tirar a cera das velas. Eu lembro-me dele contar isto. Teve uma formação no centro de emprego que, ao fim de um ano e meio, consegui tirar um estágio aqui para a Biblioteca Municipal da Ponta Barca. Foi onde eu conheci o Dr. Arsénio Dias. Era boa pessoa, ajudava naquilo que podia, e eu também naquilo também que podia. No resto, já cheguei a fazer muitas coisas com ele, andar aí nas ruas também a fazer outras coisas, fez o livro, era amigo do seu amigo, gostava de ajudar quem fosse à biblioteca, ou cá fora, ou quem fosse em casa, por aquilo que eu via. Olha, e se lhe pudesse dizer alguma coisa agora, o que é que lhe dizia? Dizia que gostei muito de trabalhar com ele, que ajudou-me naquilo que pude. Muitas homenagens poderão ser eventualmente feitas ao trabalho e à dedicação do Xeninho à biblioteca e ao Concelho de Ponta Barca. Ainda assim, acho que a maior homenagem que lhe podemos fazer, enquanto profissional e pessoa que foi ao longo destes anos todos, é tentar dar continuidade ao trabalho que ele fez. Portanto, e eu, em nome da Biblioteca Municipal, em nome dos meus colegas, que nem todos falaram, porque nem todos se sentem à vontade para falar em frente às câmaras, vamos tentar dar o nosso melhor para fazer jus ao trabalho que ele fez durante estes anos. Eu, desde pequenina, que associo o Xeninho à biblioteca, não é? E a sua simpatia, a sua serenidade, a sua cultura é de admirar. É de admirar porque foi uma pessoa que subiu na vida e que progrediu e que evoluiu graças ao esforço constante que teve. Eu cresci muito perto da casa onde ele antes morava também, e tinha uma relação bastante próxima com uma familiar do Dr. Arsénio. E agora ele é daquelas pessoas que nos marca e que, como alguém disse um dia, as pessoas que partem não partem sós, deixam um pouco de si, levam um pouco de nós. Eu acho que o Xeninho é um bocadinho isso, ele deixa um bocadinho deles e leva também um pouco de nós, de cada um de nós, porque foram muitos anos ao serviço da comunidade, sobretudo da faixa mais etária. Eu acho que todos os jovens conhecem, não é? E reconhecem o trabalho meritoso que ele fez. Lembro-me que quando estava em serviço nas aulas e a gente sugeria para irem à biblioteca, era sempre a nossa referência era o Xeninho, porque realmente aquela disponibilidade e aquela serenidade e aquela tranquilidade que ele transmite e o saber estar é motivador e é enriquecedor. E para Ponta Barca realmente que será sempre uma pessoa muito querida para todos os barquenses, porque nos deixa muito. Se bem que ele vai continuar por aqui, mas em termos de legado profissional, deixa um bocadinho a toda a gente. É essa imagem que eu vou guardar sempre dele, e acho que o município vai continuar, de certeza, a ter a colaboração dele de outra forma, porque é uma pessoa que ainda tem muito para dar a Ponta Barca, tem um saber acumulado que é muito importante, mas pronto, a vida é assim, tem o seu ciclo normal, e ele agora certamente vai partir para uma vida mais relaxante. Eu só espero que ele, por muitos anos, seja muito feliz e continue a prestar o serviço que tem prestado e a colaborar connosco. Para além dos livros, a gastronomia e a natureza ocupam um espaço especial na vida de Xeninho.
A comida gosto muito, sabe? É um bom apreciador. Um apreciador. Eu tenho um irmão que tem um restaurante de maneira que complemento isso, não é? Gosto de comer, sim. E o que é que gosta mais? Mas uma cozida à portuguesa, adoro uma cozida à portuguesa, um caldo de farinha também gosto muito, e uma boa posta também, uma boa posta, barrosá, um bacalhau também gosto muito, gosto muito de comer. E disso, dessa parte. Depois tem outra parte que é por isso que eu se calhar não estou assim tão gordo, porque faço umas caminhadas ali pela Ecovia que adoro fazer isso. E o que é que lhe faz rir? Um bom filme, é um bom filme também. E eu rio muito de mim mesmo, sabe? Eu às vezes estou comigo a rir de coisas que eu faço comigo mesmo e aquelas disparatadas, não é, que surgem, e rio-me, e acho que é bom, faz-me bem isso. Mas gosto muito de conviver com os amigos e gosto de uma boa piada de um amigo, uma piada assim, inteligente, não é, esperta, que sai momentânea. Eu gosto muito nesses convívios de trocar ideias com amigos e de brincar mesmo. E há coisas que eu gosto de voltar a fazer, de voltar à adolescência ou à meninice. Não é fácil, mas gosto disso, gosto sim. Vou-lhe fazer uma última pergunta. Como é que se define? Eu defino-me não sei se será assim por a opinião das outras pessoas, não é? Gosto de ser correto e ao mesmo tempo ter respeito por as pessoas, respeitar as pessoas. Gosto disso, sinto-me e tolerante ao mesmo tempo. A tolerância, eu dou muito valor a isso, e solidário. São três coisas que eu gosto muito, é dessa ser solidário e ser tolerante e amigo, nessas três palavras. Faço por isso, não é? Faço por ter esses valores, que é a tolerância, a solidariedade e a amizade. Preservo muito isso. Com 66 anos e depois de mais de 40 dedicados à cultura e aos livros, Xeninho deixa uma marca em todas as gerações de Ponta Barca pelo amor às palavras, pela atenção e disponibilidade e pelo trato delicado com os outros. A reforma recente ainda não permitiu sentir a saudade da rotina, mas as memórias e o gosto pela vida fazem com que o caminho prossiga tranquilo, a desfrutar do dia a dia e sempre com um sorriso.